Pedro, amas-me? Cada um de nós pode fazer a substituição. Hoje é a mim. Hoje Jesus pronuncia o meu nome, pronuncia o nome de cada um de nós e faz esta pergunta: amas-me? Esta pergunta e a resposta a ela é fundamental na nossa vida, no nosso caminho. Na primeira leitura, ontem escutávamos o Senhor que aparece a Paulo na prisão e que lhe diz coragem. O Senhor que mostra a Paulo que está com ele. E Paulo percebe que tem de ter mesmo coragem. Aquilo que aqui, ao lermos os Atos dos Apóstolos, são apenas algumas frases, significam anos para Paulo. Anos esquecido nas prisões, anos de solidão, anos de tantas dificuldades. Mas onde Paulo tem essa coragem, porque sabe que tudo pode naquele que lhe dá a força, porque sabe que já não é ele que vive, é Cristo que vive nele, porque sabe que o fundamento da sua vida é dar testemunho de Jesus. No bem e no mal, na riqueza, na miséria, quando está a pregar nas praças e quando está na prisão, o Senhor está com ele. Essa é a sua força. Por isso, aquele amas-me para Paulo é fundamental, porque só este amor ao Senhor pode dar-lhe a força. E quem o separará desse amor? Quem nos separará do amor de Cristo? A dor, a tribulação, a espada, a prisão, a morte ou a vida? Nada nos pode separar daquele que deu a vida por nós. Tudo se joga no amor. Então temos o Evangelho, onde Jesus tem este diálogo com Pedro. Pedro, tu amas-me? E onde Pedro aprendeu a humildade. O Pedro que naquela noite, depois da última ceia, disse: Senhor, eu vou contigo até à morte. Agora Pedro tem mais calma. Conhece os seus limites. Este diálogo, como disse, mas acho que é muito importante termos isto presente. Este diálogo não foi escrito em português, foi escrito em grego. E em grego há uma particularidade que no nosso texto português não aparece. Pelas 3 vezes Jesus não pergunta a Pedro: amas-me? E Pedro responde: sabes que te amo. A primeira vez Jesus usa uma coisa que tem o grego e que não temos em português. Há 3 formas diferentes, até às vezes 4, de dizer a palavra amor, uma mais alta, outra mais baixa. E poderíamos traduzir mais ou menos assim. A primeira vez, Jesus pergunta: Pedro, amas-me? Aquele amor incondicional de Deus, aquele amor que se dá sem esperar nada, aquele amor que às vezes parece que só Deus pode amar assim. E Pedro disse: oh Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Já tinha tornado mais humilde. Então é como se a primeira vez Jesus dissesse: Pedro, tu amas-me? E Pedro responde: sabes que eu gosto de ti. E a segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu amas-me? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E a terceira vez, o que é que acontece? Jesus desce. Jesus desce à nossa capacidade de amar. Jesus sabe como o nosso coração às vezes é miserável. E Ele desce. Então a terceira vez Jesus já não diz: Pedro, tu amas-me? Mas diz: Pedro, tu gostas mesmo de mim? Desce, conhece o nosso coração e desce à nossa capacidade de amar. Mas com aquilo que podemos, com as nossas forças, temos que responder com amor. Porque é interessante.
Jesus podia ter dito: Pedro, tu amas as minhas ovelhas? Então apacenta-as. Pedro, tu amas os meus cordeiros? Então apacenta-os. Pedro, tu amas o meu povo? Cuida dele. Não. Isto é muito importante. É muito importante. A nossa capacidade de nos darmos aos outros, de cuidarmos do outro, a nossa capacidade de termos uma vocação na igreja não depende do amor de querer ir por aí e cuidar do mundo, mas tudo depende do amor a Jesus. Amas a Jesus? Poderás fazer tanto bem na igreja. Se Jesus é para ti um estranho, um desconhecido, se te dizes cristão, mas Jesus não é nada para ti, a tua missão com os outros será sempre fraca. Fraca. Às vezes nós pensamos que tudo se mede na nossa capacidade de amar o outro, mas o principal é o amor a Jesus. Só quem ama verdadeiramente Jesus pode fazer verdadeiramente o bem. Pode verdadeiramente amar a igreja. Isto pode parecer difícil, mas é assim. Pode parecer difícil, mas é assim. E quando esquecemos a relação com Deus, para andar por aí a fazer coisas, mais tarde ou mais cedo, é uma casa que vai desmoronar. Amas-me? Apacenta. Amas-me? Cuida. Amas-me? Vive a tua missão. Repito, isto acho que é muito importante e às vezes esquecemos isso. Jesus não pergunta: amas as ovelhas? Vai cuidar delas. Amas-me? Vai cuidar. Só o amor a Jesus, só a relação com Jesus é capaz de fazer de nós pessoas capazes de uma verdadeira missão. E também a Pedro, como acontece com Paulo. Jesus diz: há tempos em que fazes o que queres, vais para onde queres. Há tempos em que vais estar preso, que outros te vão cingir, te vão levar para onde não queres. Há tempos que somos maiores, tempos em que conhecemos os limites que nos são postos pelos outros ou os limites da nossa fragilidade, da nossa doença. Mas nos tempos ou nos outros, nos tempos em que somos leões, ou nos tempos em que nos amarram, nos tempos em que temos vida e força, ou nos tempos em que estamos presos ou doentes, o amor ao Senhor é sempre o segredo de tudo. Quer vivamos, quer morremos, tudo para o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Então hoje, acho que espalhei demasiado, mas vamos juntar tudo. Que o Senhor nos ajude hoje a viver a centralidade do seu amor. 3 pontinhos, vamos pôr o nosso nome. Hoje vamos pôr o nosso nome, seguido da pergunta: amas-me? Vamos tentar responder ao longo do dia.